vido, mal educado, bronco idiota. Porém, se dando conta de que também estava sendo grosseira, procura corrigir. Oh, me desculpa, afinal ele é teu companheiro e nosso convidado. Não deveria me referir a ele dessa forma. Rindo, o rapaz se apresenta. Ele mereceu. Meu nome é Hans. Estava apreciando você falar, durante um bom tempo. Porém não quis me intrometer na conversa. Seria indelicado de minha parte. Mas, quando ouvi o Friedrich falando de forma tão grosseira, para não brigar com ele, achei melhor afastá-la dele. Foi a melhor coisa que poderias ter feito por mim. Muito obrigada. Eu me chamo Matilde. Já sabia o seu nome. Fiquei de olho em você, desde o culto na igreja. Na verdade estava procurando-a, quando a vi conversando com o Friedrich. Enquanto aguardava uma oportunidade de roubá-la dele, aproveitei para apreciar sua desenvoltura em conversar num idioma estrangeiro. Fala muito bem inglês. Obrigada, sorrindo, ela agradece lisonjeada, mas, então não me achaste tola e ímpia com minhas opiniões? Absolutamente. Muito pelo contrário. Eu também penso como você. Sério. Verdade. Ela se espanta feliz. Bem, eu estou cursando arquitetura. Devo me formar este ano. Tempos atrás, desenvolvendo um trabalho sobre a arquitetura dos templos religiosos, comecei a me interessar pelo estudo das várias religiões do mundo, tanto ocidental quanto oriental. E achei fascinante tal estudo. Por isso também tenho me questionado bastante sobre os conceitos de Lutero. Mas que alívio te encontrar. Não sabes o quanto me deixas feliz. Mas fala, me conta alguma coisa do que pesquisaste. Na verdade nada sei sobre as religiões antigas, pois veja bem. Amanhã, durante o dia, irei conhecer um dos locais mais interessantes de minhas pesquisas. Vamos nos apresentar à noite na cidade de Santo Ângelo. Acho que fica perto daqui, não é? Mais ou menos. São 50 quilômetros. Mas o que tem de interesse religioso em Santo Ângelo? Lá era a terra dos índios guaranis, pois tão perto de você e não sabe o quanto era interessante a religião deles antes do descobrimento da América. Antes de Cristóvão Colombo em 1492. Bem antes dos espanhóis chegarem lá. Realmente nada sei sobre isso. Fala então para mim. Agora me deixaste curiosa. Eles viviam em pequenas tribos independentes e autônomas, praticando a agricultura, a pesca e a caça. Bem, interrompe Matilde, até aí não vejo nada que eu não saiba, não seja apressada. Continua ele, sorrindo. O inusitado é que eles possuíam uma fé muito evoluída para um povo considerado selvagem. Eles acreditavam numa força suprema, universal e única. Não idolatravam vários deuses. Não tinham sacerdotes nem rituais. Não ofereciam sacrifícios a esta força única que eles adoravam, sem ter nenhum ídolo ou forma a representá-la. Simplesmente ofereciam como culto suas vivências cotidianas, onde o amor entre todos era a energia que coordenava a sua sociedade. Não é incrível? Realmente esta revelação me deixa espantada. É impressionante sim, tamanha evolução espiritual num povo primitivo, e mais curiosa ainda, pergunta, mas como despertaste o interesse pelo povo Guarani? Ao me apaixonar pela beleza de sua arquitetura, desejei estudar a sua história. Por isso, quando soube que o coral faria apresentações no intercâmbio cultural nesta região, resolvi participar desta excursão. E aqui estou, para minha alegria, pois estou adorando te conhecer. Fala com sinceridade, no seu jeito impetuoso. Pois eu sabia, através de minha intuição, que algo de muito especial iria me acontecer por aqui. Foi preciso vir de tão longe para conhecer alguém como eu sempre desejei. Inteligente, sensível e linda, fala ele sério, olhando-a bem dentro de seus olhos azuis. Pena que parto ainda hoje. Será que poderíamos nos corresponder?
Assim ficaríamos nos conhecendo melhor. Matilde sente seu coração bater mais rápido e uma sensação de prazer a envolve toda, corpo e alma. Era como se estivesse se reencontrando com alguém muito querido. Nunca se sentira assim antes. Sem pensar, responde ligeiro, olhando também fundo em seus olhos castanhos. É claro. É o que eu mais desejo. Parece que eu já te conheço há séculos. Ele sorri, satisfeito com a espontaneidade dela que, em seguida, fala rápido lembrando-se de contar sobre Daniel. Já que tu aprecias os índios guaranis, vou apresentar-te a meu irmão. Ele é descendente direto deste povo. Admirado, ele estranha o que ouve. Como assim? Teu irmão? Sim. Meus pais o adotaram quando ele tinha apenas 2 meses de idade. Seus pais biológicos haviam morrido. Mas nós o amamos como se fosse nosso próprio sangue. E ele é um menino muito especial. Tenho certeza que tu gostarás muito dele. Venha. Vamos procurá-lo. E puxando pela mão, encaminha-se para o jardim, onde certamente lá o encontrariam, continuando a falar. Meu pai sabe tudo, tudo mesmo sobre os guaranis. Penso que gostarás de conversar com ele. Porém Hans, segurando firme a mão dela, faz com que fique parada perto dele. Com uma expressão séria, fala com voz firme e suave ao mesmo tempo. Espere um pouco. Me responde primeiro, você acredita em amor à primeira vista? Daniel já se encontrava deitado na cama, preparando-se para dormir, quando a irmã entrou no seu quarto. Com uma expressão de felicidade, como ele nunca a vira antes em seu rosto, ela começou a falar. Dani, eu não poderia dormir enquanto não te contasse uma coisa que eu vi hoje no almoço. Te procuramos, eu e o Hans, por toda a casa paroquial. Queria muito que ele te conhecesse e ouvisses dele mesmo, o que vou te contar agora. Aonde tu te meteste? Eu saí cedo para providenciar umas coisas que o pai me pediu. Depois fui para uma reunião esportiva no colégio, que eu não podia faltar. Mas o que tem de tão interessante para me contar? E quem é esse tal de Hans? Fala logo, que eu estou morrendo de sono. Sabe que tu às vezes és um chato. Com esta simpatia toda, acho que não te conto mais nada. Vou dormir também, desapontada com o desinteresse dele, faz menção em sair. Este, arrependido, segura pela mão. Desculpa, mana. É que estou mesmo muito cansado. Mas quero ouvir o que tu tens para falar. Quem é o Hans? É do coral. É sim. É estudante de arquitetura e veio participando desta excursão, apenas com o intuito de conhecer as ruínas de São Miguel. A esta altura, o irmão senta na cama, já demonstrando grande interesse, interrompendo, de verdade mesmo. Não é brincadeira tua. Ah, agora não estás mais com sono, seu malandro, comenta rindo. Claro que é sério. Escuta só, e com entusiasmo, relata tudo o que aprendeu com o amigo alemão. Daniel, completamente desperto, ouve com satisfação. Ao término da narrativa, a irmã brinca com ele. Estás vendo só? Tu que descendes desse povo, és um carola luterano. E eu, descendente de Lutero, penso como os primitivos guaranis. Esse mundo tá mesmo louco. Agora trata de dormir, que eu vou pra minha cama. Sonhar com o Hans. Mas fica de bico calado sobre este detalhe, tá? Senão, te arranco o pelo. Sacudindo carinhosamente os negros cabelos do irmão, dá um beijo em sua testa. Ela sai, deixando Daniel excitado com o que ouvira. Apanhando a pedrinha missioneira, que se achava escondida sob o travesseiro, ele a comprime com ansiedade e, sem querer, mais uma vez é levado no giro do tempo. 7 povos habitavam as 7 reduções, já sedimentadas e que formavam as missões jesuíticas. São Nicolau, a primeira, São Miguel, São Luís Gonzaga, São Francisco de Borja, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.
São Miguel, por ter se desenvolvido com um maior número de tribos, era a capital, a mais importante das reduções. Por esta razão a sua igreja fora escolhida para o sede da reunião com o cardeal emissário do Santo Padre. Daniel, escondido em um canto da sacristia, observava os jesuítas e os caciques guaranis. Os bugres, vestidos com suas aimarás e portando seus cocares reais, em respeitoso silêncio aguardavam que o cardeal iniciasse a conversa. Apesar de tensos e preocupados com a situação inesperada e perigosa que precisavam enfrentar, continuavam ainda confiantes na proteção e no poder mediador da Santa Igreja de seus irmãos jesuítas. Torcendo disfarçadamente as mãos, para não demonstrar o nervosismo de que era cometido, o cardeal inicia cautelosamente a reunião. Elogiando a grandiosidade da obra e a harmonia que envolvia a todos nas missões, ele agradece em primeiro lugar as homenagens recebidas, com tanta deferência. O seguir, com o coração angustiado, procurando convencer a si mesmo da real necessidade de fazer cumprir as ordens do Santo Padre, tenta explicar as razões que moviam as coroas espanhola e portuguesa a exigirem a retirada do povo guarani, para o interior da mata. A contragosto, comunica não haver a menor possibilidade de mudança na decisão. Eles teriam, inapelavelmente, de abandonar as missões, em curto espaço de tempo. É grande a surpresa dos jesuítas, que não esperavam tal decisão da igreja. A revolta explode entre os caciques. Os padres tentam acalmá-los em vão. Tomados de um vigor que causa espanto e receio ao emissário do Papa, eles respondem a este: não deveríamos nunca ter acatado ordens dos reis da terra longe. Somos chefes do nosso povo, portanto também somos reis. Não precisamos obedecer tais ordens. Não vamos sair das terras que são nossas. Nunca. Jamais deveríamos ter confiado nas palavras e nos tratados dos reis da Europa. Eles não têm honra. Nós somos honrados, por isso acreditamos neles. Fomos enganados, confiamos na igreja que nos ensinou a fé num Deus semelhante à força universal que regia, no passado, a vida de nosso povo. Adotamos rituais que não achávamos necessários. Recebemos e ordenamos sacerdotes, abandonando a crença de nossos ancestrais. E para quê? Para sermos traídos por esta mesma igreja. Como? Com que direito ela nos expulsa de nossas terras? Isto jamais. Com estas palavras tão decididas, cheias de bravura, os caciques mostram a união de pensamento entre eles e o desejo de proteger o seu solo pátrio. Ouvindo tais conceitos, traduzidos por um dos padres, o cardeal sente dificuldade de esconder em seu olhar a admiração pela coragem e determinação dos caciques. Em seu íntimo, se admira com a postura real dos índios. É para ele uma enorme surpresa, pois os considerava búlicos e covardes. Não fazia ideia de que estes não haviam sido dominados, mas sim despertados pelos jesuítas, para uma evolução maior. Sente-se um Judas, traindo a confiança deles. Cresce o seu tormento em cumprir ordens desumanas, selvagens, completamente afastadas da realidade da obra da Companhia de Jesus e dos ensinamentos de Cristo. Levantando-se no fundo da sala, um jovem índio, com a testa marcada por um estranho sinal de nascença que formava um lunar, pede a palavra. Com o braço estendido como se empunhasse uma lança, desafia o cardeal. Senhor chefe da igreja, me chamo Sepete Araju e aqui estou representando o povo guarani, como seu líder guerreiro. Portanto afirmo: obedeceremos apenas às ordens de nossos caciques. Se houver guerra, lutaremos. Jamais abandonaremos a terra que aí sempre foi nossa. Sacudindo energicamente o braço, ele brada: Uiviogueira e Coiara. Em uníssono, os caciques repetem o brado destemido: Curcincogueira e Coiara. E, em seguida vão se retirando do recinto, um a um, dando as costas ao cardeal em sinal de repúdio,
sem que os jesuítas procurem impedi-los. O que eles gritaram agora? Abalado com tal reação dos índios, pergunta o tradutor. Comovido, com os olhos marejados de lágrimas, o jesuíta traduz: esta terra tem dono. E profundamente triste, conclui: haverá um grande derramamento de sangue. Apesar de toda sua bravura, o povo guarani não poderá resistir ao poderio dos exércitos dos reis de Portugal e Espanha. Isso me causa grande sofrimento, e um leve tremor se faz sentir na sua voz, mas estou cumprindo com o meu dever. Quanto a vocês jesuítas, se não acatarem as ordens do Santo Padre, serão excomungados e a Companhia de Jesus banida da Europa. Infelizmente, para que a Igreja continue forte, as missões terão que ser destruídas. Nada posso fazer. Não tenho poder para impedir este ato insano. Nós já havíamos decidido sobre que atitude tomar, caso esta ordem bárbara, indigna de um povo considerado civilizado e cristão, viesse a ser executada. Nós não vamos debandar, nem resistir. Nos posicionaremos ao lado de nossos irmãos guaranis. Sua sorte será a nossa sorte também. Porém, seguindo o exemplo de Jesus, nós não oporemos resistência aos ataques, nem derramaremos sangue. Preferimos morrer do que abandonar aqueles que em nós confiaram integralmente. Meu Deus! Será um massacre, fala num tom baixo o cardeal. E não conseguindo mais disfarçar o desespero da luta interna que o domina, o emissário do Santo Padre conclui com a voz embargada pela tristeza: quantos crimes, ó Pai, nós, os teus falsos seguidores, cometemos por covardia pelo desvario do poder, em nome da tua Igreja. Um sentimento misto de dor e orgulho pelos seus ancestrais, faz Daniel apertar com força de encontro ao peito o pequeno talismã. Então, como se um raio explodisse sobre ele, retorna ao presente. O pastor Tomás, abrindo a janela, deixa a luz do sol inundar o quarto. A claridade incidindo sobre o filho, faz com que este desperte de vez. Estás atrasado para o colégio, meu filho. Já te esqueceste que hoje recomeçam as aulas. Levanta ligeiro que tua mãe já serviu o café da manhã. Esfregando os olhos, ele se senta cansado na cama. É mesmo? Desculpa, pai, estava num sonho tão interessante que não tinha vontade de voltar. Tomás olha preocupado para o filho. Tenho notado, Daniel, que ultimamente andas muito aéreo, diferente, dormindo à toa. O que está se passando contigo? Pelo amor de Deus, filho, não andas bebendo escondido? Não, meu pai. Nunca. Tu me ensinaste a jamais fazer isso. Pergunto, filho, porque caso esteja acontecendo algo neste sentido, conta para mim, para que eu te ajude. Esteja certo de que sou e sempre serei o teu melhor amigo, disso tenho certeza, meu pai. Mas, desde que visitei as missões, algo estranho tem me acontecido. Sonho frequentemente com o povo guarani e os jesuítas. Tenho assistido, como se fosse ao vivo, passagens daquela época. Então precisamos conversar sobre isso. Logo mais à noite analisaremos esses sonhos. Espantado com esta revelação, entretanto mais aliviado, Tomás apressa o filho, mas agora corra para o banheiro. Já está quase na hora da entrada no colégio. Uma surpresa aguardava Daniel na escola. Logo após a hora do recreio, a classe da 4ª série ginasial, da qual ele fazia parte, recebeu uma visita inesperada da diretora. Enquanto a professora distribuía uma circular para os alunos, a diretora comunicava que, naquele momento, eles estavam sendo convocados para um concurso muito importante, tanto para eles, quanto para a escola. Pois seria a oportunidade de mostrarem o alto padrão de ensino, a que a sua escola se propunha ministrar. Esse convite tão especial, é da Secretaria Estadual de Ensino, para todos os estudantes do último ano do curso ginasial, dos colégios municipais, estaduais e particulares, em todo o estado.
Todos os alunos gaúchos terão a oportunidade de participar de um concurso literário. Será em comemoração à Semana Farroupilha, com um tema bem amplo. Não se limita apenas à Guerra dos Farrapos, mas abrange toda a história do Rio Grande do Sul. O aluno vencedor de cada município receberá como prêmio uma enciclopédia e a sua escola uma menção honrosa, em uma solenidade na sede da Secretaria de Ensino de sua cidade. Nessa altura, os estudantes já com o interesse despertado, começam a cochichar entre eles. Um momento, meus jovens, eu ainda não terminei, fala a diretora, impondo silêncio, ainda tem mais. Prestem bem atenção. O trabalho premiado de cada município participará de um outro concurso, dessa vez a nível estadual. Surpresos, os alunos olham para ela apreensivos. Um mais afoito, levantando o braço, pede licença para perguntar, demonstrando seu receio. Vamos concorrer também com a capital, diretora? Percebendo que eles se assustaram com a responsabilidade de um trabalho de caráter estadual, ela procura tranquilizá-los. Sim. Com os colégios de Porto Alegre também. Mas acredito que vocês estejam bem preparados. E além do mais, terão até as férias de junho para entregarem os trabalhos. Até lá vocês poderão pesquisar e estudar à vontade, com tempo suficiente para escreverem com calma e segurança as 15 laudas mínimas exigidas pelo concurso. Os alunos voltam a cochichar temerosos do confronto com todo o Estado e a diretora elevando a voz, exclama, atenção, meus jovens. O vencedor desse concurso receberá como prêmio, além de um estojo de caneta e lapiseira Parker 51, uma moderna máquina fotográfica Kodak, com 6 filmes. Nessa altura ela faz uma pausa sorrindo, ao perceber a surpresa nos rostos agora atentos. Isso mesmo. E um álbum com uma coletânea de fotografias de fatos históricos ocorridos no nosso estado. Este prêmio será entregue durante uma solenidade em Porto Alegre. E, no mesmo ato, a escola do vencedor ganhará também um troféu. Os alunos ficam alvoroçados com esta notícia, voltando a fazer comentários dessa vez, animados. Pedindo novamente silêncio, ela continua, a circular que estão recebendo, contém todas as explicações necessárias. Leiam-na com muita atenção. Deixe-os agora conversando à vontade com sua professora e conto com a colaboração de todos, para que possamos apresentar um trabalho à altura de tão importante certame. Dignificando assim o nome da nossa escola e da nossa cidade. Muito obrigada a todos. Antes mesmo do término desse discurso, Daniel já não escutava mais nada. Segurando a circular com um cuidado especial, uma torrente de pensamentos enchia sua mente. Sentia alegria, medo, esperança e dúvida ao mesmo tempo. Meu Deus! Não acredito que isso esteja acontecendo. Parece um sonho. A oportunidade que eu esperava para mostrar algo inteligente. Que eu não sou apenas bom de bola. Sou igual a eles, a minha raça também é inteligente. Mas será que eu consigo? Se conseguir vencer apenas na minha escola, já será ótimo. Na minha cidade ainda mais. Em todo o estado, então. Maravilha. E ainda por cima, ganhar uma Kodak novinha, com 6 filmes. É demais, é demais. Mas, será que eu consigo? Vão ser muitos candidatos, será difícil, muito difícil. Será que eu tenho capacidade para tanto? Mas vou me esforçar muito, muito. Eu preciso vencer. Assim pensando e sonhando, ele retornou para casa como se andasse nas nuvens. Tão logo chegou, foi correndo contar para a mãe a grande novidade. Adivinha, mãe? Adivinha o que me aconteceu? Estranhando o comportamento agitado do filho, que na maior parte do tempo era calmo e comedido, ela se assusta. Não posso imaginar o que te deixou tão perturbado assim. Colocando a mão sobre sua testa, se preocupa. Será que estás com febre alta?
tua cabeça está tão quente? Se estou com febre, mãe, é de alegria. Muita alegria. E a mana, onde está? Tilde. Tilde. Cadê você? Ao ouvir todo este barulho, Matilde sai correndo do quarto. O que está acontecendo? Rindo, com os olhos brilhando de euforia, ele explica: vou participar de um concurso literário prêmio. Sabem qual é? Uma Kodak novinha, novinha. Com 6 filmes. E um estojo Parker 51. Não é o máximo. Sim. Realmente é ótimo, mas te acalma, filho. E Elisa abraçando-o, fala sorrindo: desse jeito, se ganhares o prêmio, serás capaz de explodir a casa toda. Tu me deixaste assustada. Que bom, Dani. Tu mereces ganhar. És um ótimo aluno. E assim que eu chegar em Porto Alegre, vou pesquisar na biblioteca pública fatos importantes para te mandar. E brincando, ela afirma: vou torcer muito por ti, para que tu me deixes tirar bastante fotos, ok? Mana, eu sabia que podia contar contigo. Fala feliz. E o pai, aonde ele está agora? Quero também contar para ele: seu pai está na igreja, marcando um casamento. Espera um pouco, filho, não vai interromper. Ele já vem para o almoço. Porém, sem acatar o que a mãe acabara de falar, ele sai correndo: não vou atrapalhar, mãe. Prometo que fico esperando no banco da igreja. E assim ele faz, uma vez que encontra o pai ocupado. A luz brilhante do sol do meio-dia atravessando os vitrais coloridos, que adornam as altas janelas, deixa a igreja num agradável e acolhedor ambiente. Sentindo a paz do local, Daniel começa a rezar, pedindo para encontrar inspiração no seu trabalho. Contrito, coloca a mão sobre o coração e toca, sem querer, sua pedrinha talismã, guardada no bolso da camisa. Subitamente sente uma vertigem e, como num redemoinho, é transportado para a igreja de São Miguel à época das missões. Apenas os padres, as mulheres, as crianças e os velhos lá estão reunidos. Entoam com fé um cântico mavioso. Apesar de não conhecer a língua guarani, ele, sem saber como, compreende que estão cantando a prece Ave Maria. E é tão lindo, que ele começa a acompanhar o cântico. Topan Randi Rahuma Rianderni Tupan Graciashi. Neste ponto é interrompido por uma voz rude, violenta, num português carregado. Que fazes parado, imbecil? Atira, vamos. Vamos acabar logo com isso. Daniel, assustado, ouve tiros e gritos. E, mais apavorado ainda, percebe que seu corpo adulto está vestido como soldado, carregando na mão uma escopeta. Continua a ouvir os gritos a seu lado: que mercenário de bosta és tu, Palerma? Tás encagaçado. Anda, se não atiro nesta tua cara de idiota, mas pra que matar esses inocentes? Não vês? São crianças, velhos, olha, seu merda. Somos pagos para isso. Anda logo. E ambos então, começam a atirar. O desespero toma conta da maioria. Corpos tombando, sangue se espalhando pelo chão da igreja, alguns tentando fugir. Gritos e gemidos por toda parte. Soltando um grito lancinante, ele retorna à realidade. Tonto pela súbita volta, ouve seu pai que, olhando-o aturdido, fala aflito: filho, o que houve? Estavas dormindo quando cheguei. Foi um pesadelo. Chorando, Daniel se abraça no pai, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Meu filho, tenho a impressão de que cantavas em Guarani. Quando aprendeste? E por que gritaste tão desesperado? Sacudido pelos soluços, sua voz sai entrecortada: pai. Pai. Eu matei. Desesperado, se agarra com força de encontro ao peito paterno: pai. Eu matei meu povo. Ponto. Que tolice é essa, meu filho? Tu só podes estar delirando, com febre alta. Tua testa está quente. Acalma-te, querido. Foi só um pesadelo.
Tomás afaga com carinho a cabeça de Daniel e, angustiado, reza mentalmente pedindo proteção, sem entender o que está se passando com o filho. Aos poucos, este vai se acalmando, até que cessa de chorar. Vamos para casa, meu filho. Deves estar com alguma infecção. Vou marcar uma hora, para hoje mesmo à tarde, com o Dr. Toledo. Quero que ele te examine. Não precisa, meu pai. Não estou doente. Como tu estavas demorando na conversa com aquele casal, acabei dormindo. Foi mesmo um pesadelo. Desculpa, pai, e procurando disfarçar a angústia que está sentindo, convida, vamos almoçar? Estou morrendo de fome. Bem, isto é um bom sinal. Então vamos. Mas não penses que vais escapar do Dr. Toledo. E, abraçados, os dois se dirigem para casa. No exame clínico, o médico não encontrou nada demais em Daniel. Achou-o aparentemente normal, entretanto, requisitou alguns exames a serem feitos no dia seguinte. Mas aconselhou o pastor a levar o filho a um psiquiatra, para pesquisar o porquê dos sonhos frequentes. Não querendo pressionar o filho, Tomás nada mais lhe perguntou, deixando que este descansasse até a hora do jantar. Afinal, já haviam combinado de conversar à noite. A família, reunida na sala, escutava com bastante atenção o relato minucioso que Daniel fazia, sobre o que estranhamente estava acontecendo com ele. Meu filho, Tomás, profundamente impressionado, procura falar com extremo cuidado. Sinceramente não sei como avaliar o que estás nos contando. É uma situação nova para mim. Talvez seja melhor seguir o conselho do Dr. Toledo. Vamos conversar com um psiquiatra. Não que eu ache que tu estejas com algum problema mental. Longe disso. Mas creio que ele poderá nos orientar como agir neste teu caso. Mas pai, eu me sinto normal. Eu não sei como explicar, só que de repente, é como se eu viajasse no tempo. E isso começou a acontecer, logo depois da excursão às ruínas. Quem sabe, meu filho, argumenta Elisa, se pelo enorme desejo de conhecer tuas origens, tua imaginação não começou a criar tudo isso. Mas, minha mãe, eu vejo tudo como se eu estivesse presente naquele local. Não imagino nada. Vejo coisas que eu não aprendi e que também não conhecia. Isto é verdade. Interrompe o pai. Ele nunca aprendeu Guarani e pensou que era nesta língua que ele estava cantando adormecido. Também não entendo que possa ser isso. Matilde, que até então somente ouvia e analisava o que era descrito com detalhes, munindo-se de coragem, resolve se intrometer. Dani, pelo que entendi, tu adormeces e sonhas, quando apertas em tuas mãos a pedrinha que trouxeste de lembrança das ruínas. Não é assim. É isso mesmo. Por que será? Bem, essa pedra deve ser o agente energético que ajuda a despertar em ti lembranças de uma vida passada. Isso é explicado nos estudos espíritas. Surpreso com tal conceito da filha, Tomás pergunta preocupado: onde andaste tomando conhecimento desses estudos? São estudos profanos, minha filha. Só pode ter sido na faculdade ou assistindo aos absurdos filmes nos cinemas de Porto Alegre. Fala a mãe indignado e voltando-se para o marido exclama: bem que eu não queria que ela fosse estudar na capital. Faculdade para moças é nisso que dá. Por favor, deixem-o falar. Se vocês dois continuarem tão radicais assim, não poderão acompanhar a evolução da vida. Matilde, não sejas atrevida. Tu não podes renegar tudo que teu pai tem te ensinado. São leis divinas, repreende a mãe. Não estou sendo atrevida. Adoro vocês e aprecio tudo que o pai faz. Nem estou renegando nada. Mas creio que devemos ter a nossa mente aberta ao novo. Não somos a última palavra. A vida está em contínua evolução, e cada vez mais empolgada. Ela continua. Por acaso, há 50 anos atrás se falava, ou melhor,
Poderia-se imaginar que hoje o mundo teria uma televisão a trazer para dentro de nossas casas a imagem do que acontece nas ruas e de dentro de um estúdio. E que, dentro em breve, estará interligando todos os estados do nosso país. E quem sabe, se mais adiante não estará interligando os demais países, por este nosso mundo afora. Apreensiva, a mãe volta a censurá-la. Filha, tu andas muito rebelde. Acho que são os colegas da faculdade que estão enchendo a tua cabeça. Mãe. Não é nada disso. O pastor Tomás, apreciando a eloquência da filha, olha pensativamente para ela. Apesar do aparente radicalismo religioso, particularmente em silêncio, ele estuda outras teorias religiosas. Entretanto, não deixa transparecer isso aos demais, porque a seu ver causaria um abalo profundo na crença dos fiéis de sua igreja. E afinal, ele havia abraçado a missão de orientá-los na religião luterana. Não poderia agir de outra forma. Era um sério compromisso, que ele jamais iria transgredir, sem uma certeza absoluta. Era um compromisso com Deus. Há muito vinha observando a filha, através de suas contestações. E sabia que um dia teria que abordar tais assuntos com ela e temia este momento. Temia também a reação de Elisa, que não admitia nenhuma religião que não fosse a de Lutero. Só que agora, com a situação de Daniel, ele teria também que enfrentar as próprias dúvidas. Elisa, tenha calma. Deixe que ela fale o que pensa. Vamos, filha, continue expondo teu raciocínio. Surpreendida com a inesperada reação do pai, sente-se aliviada. Seus temores desaparecem e com desenvoltura, começa a explicar o que tem aprendido à revelia deles. Bem, pai. Realmente a mãe tem razão. A universidade abriu a minha mente para muitas coisas novas. Faz tempo que venho me questionando e buscando respostas para compreender melhor a vida. Ela faz uma pausa, com receio de magoar o pai, porém compreende que a hora do verdadeiro diálogo entre eles havia chegado. Com serenidade continua, tudo que aprendi contigo, pai, não preenche um vazio que existe dentro de mim. Me desculpa, não gostaria de ter que dizer isso, para ti. Mas, apesar de reconhecer o grande amor a Deus que existe em teus ensinamentos, sinto que há algo mais. Que absurdo, Matilde. Que vazio é esse? Interrompe Elisa, sentindo-se ofendida com a atitude da filha. Então, tudo o que te ensinamos todos estes anos, com tanto amor, não valeu de nada. Mãe, por favor, me compreenda. Sou muito grata por tudo que tenho recebido. Não estou menosprezando nada, somente quero ir além do que já sei, Elisa. Deixa que ela abra o coração para nós. Não fiques interrompendo. Talvez eu possa ajudá-la a encontrar as suas respostas. O que tens aprendido, filha? Como já disse, há muito que eu venho me questionando sobre religião. Assim, ando conversando e trocando ideias com dois colegas que têm os mesmos questionamentos que eu. Andei lendo um livro esotérico Filosofia Hermética, publicado em 1936, pela FEU. Mexeu muito comigo. E 2 meses atrás, um outro colega que é espírita, nos convidou para assistirmos a uma sessão de espiritismo na casa dele. Os pais se reúnem semanalmente com um pequeno grupo. E nós fomos, minha filha, interrompe Tomás, muito preocupado, por que não me contaste sobre isso? Elisa, de tão indignada, exclama nervosa, essa faculdade não presta mesmo para nossa filha. Eu sabia. Não deveríamos tê-la deixado ir para lá. Por favor, mãe. Me escuta. Deixe eu continuar. Sim, Elisa, te acalma e deixe que ela continue. Interfere Tomás, insistindo preocupado. Mas por que, filha, não falaste sobre isso comigo? Me desculpa, pai. Eu sei que errei, mas tinha medo da tua reação, de não me compreenderes. Mas foi lá, conversando com os pais do meu colega, que eu aprendi o que eu falei sobre o Dani. E quando o coral de Friburgo esteve aqui,
Resolvi conversar com vários jovens para saber qual a opinião deles a esse respeito. Se eles tinham as mesmas dúvidas que eu, e em contraste com as tuas ideias. Interrompe Tomás, agora também desejoso de conhecer o pensamento da juventude luterana alemã. Pois eu pensava, pai, que, na Alemanha moderna do primeiro mundo, a cultura espiritual estivesse mais evoluída. Foi uma decepção para mim. Levei até um contra, de um deles, e o Hans. Se intromete Daniel, que até então escutava espantado o desenrolar da conversa. Quem é Hans? De quem estás falando, filho? Elisa, já ansiosa, quer saber. É um dos rapazes do coral, mãe, responde Matilde. Foi aquele que conversou contigo, pai. Queria saber sobre as missões. Não te lembras? Ah, me recordo sim. Rapaz muito simpático por sinal. Mas o que tem ele de especial? É que ele foi o único que encontrei com pensamento igual ao meu. Estamos nos correspondendo. Mas como? Se ele ainda não deve ter voltado para a Alemanha, mas de cada cidade em que se apresenta, ele me manda um postal. E ele me aconselhou a procurar um livro, que estou lendo. É o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um francês que codificou os fenômenos espíritas no século passado. Ele publicou este livro em 1857 e já foi traduzido em várias línguas. E é onde encontraste este livro? Aqui mesmo, pai. A dona Herminda, da livraria O Saber, tem um pequeno sebo. Nesse livro, Kardec explica várias situações pelas quais o ser humano passa, que talvez possam ajudar na compreensão do que está ocorrendo com Dani. Irritada, Elisa reclama. Este tal de Hans, vir de tão longe para perturbar ainda mais a cabeça de minha filha. Era só o que faltava. Ele não está me perturbando, mãe. Apenas nós dois estamos sintonizados na mesma faixa de pensamento. E simpatizamos muito um com o outro. Gostaria de ler o livro, filha. Me emprestas? Claro, pai. Tu vais ver. Ele mostra a existência de uma longa jornada evolutiva, onde vivemos muitas e diferentes vidas na matéria. Tomás, como tu podes aceitar este tipo de conversa? Tinhas mais que mostrar à nossa filha, o quanto ela está equivocada. Nervosa ela se levanta, falando aborrecida e saindo em direção à cozinha. Vou preparar um chá de camomila para me acalmar. Tomás, paciente, concorda, é muito bom. Querida, podes preparar para nós também. E dirigindo-se à filha, chama para junto dele. Venha, meu bem. Senta aqui perto. Estou realmente muito interessado no que estás falando. Continua, mana, que incrível. Se tu conseguires explicar o que está acontecendo comigo, será um alívio. Assim não preciso do psiquiatra. Espera um pouco, filho. Não penses que vou dispensar o atendimento médico. Isso não. Mas vamos ouvir o que mais tua irmã tem para contar. Continua, filha. Bem, não deve ter sido propriamente a pedra que fez o Dani se lembrar de fatos passados, mas a visita ao antigo local onde ele viveu aquele drama. Com certeza, quando segura a pedra, sua mente se liga no passado. Penso que deve ser mais ou menos isso o que acontece com ele. É bom mesmo, pai, que tu leias o livro ao mesmo tempo que eu, para vermos se Kardec explica algo semelhante. E de Porto Alegre vou te enviar a filosofia hermética. Acho que vais gostar. Interessante, filha. Vou estudar o assunto e depois conversaremos. Batendo de leve no joelho de Matilde, Tomás se levanta, chamando os filhos. Bem, queridos, vamos tomar o chá com a mãe, para confortá-la. Vocês têm que entender que, para ela, é extremamente difícil aceitar ideias novas. A fé luterana sempre foi o alicerce de sua vida. Entretanto, assustado, Daniel finalmente expõe de uma só vez todos os pensamentos que estão causando dor e perplexidade dentro dele. Mas, se é verdade que eu fui um mercenário naquela vida, que matava os índios por dinheiro, era então um criminoso.
Porque, se matei os guaranis, nasci bugre. E porque, se sou bugre, vivo feliz com uma família adotiva, separado de meu povo que vive em sofrimento, exatamente porque fui massacrado por gente como eu. Não compreendo isso. A vida assim é muito confusa. Tenho medo. Com pena do irmão, Matilde abraça-o, procurando consolá-lo. Não fica triste, mano, mais tarde vou conversar contigo em teu quarto. Esteja tranquilo, Dani, que haveremos de encontrar as respostas para tudo isso. Se Deus permitiu isso, é porque deve ter algum motivo. Daniel estava com medo. Deitado na cama, tentava dormir. Mas o sono não vinha. Sua irmã, conforme prometera, fora conversar com ele. Na tentativa de distraí-lo, falara apenas sobre concurso literário. Só que ele perdera o entusiasmo. Não tinha mais vontade de escrever, nem inspiração sobre qual tema. Estava com ideia fixa no que se passara na igreja. Não fica preocupado, meu filho, lhe dissera o pai, pouco antes. Tu acabarás por esquecer todos esses sonhos. Procura dormir. Faça uma prece a nosso Pai. Ele te ajudará e amanhã te sentirás melhor. Mas como parar de pensar nessas coisas estranhas? Eu vi, não inventei, pensa, se agitando angustiado sob as cobertas. Entrando novamente no quarto, Elisa senta na cama ao lado do filho, olhando preocupada. Não fica matutando as tolices da tua irmã. Tu tiveste apenas pesadelos. Nada demais. Te amo, meu filho. Não queres mesmo que eu fique contigo até adormeceres? Não, mãe. Estou bem. Já estou com sono. Não fica preocupada assim. Ajeitando as cobertas, com o intuito de esconder a aflição que está sentindo, ela tenta confortá-lo. Mas não seria melhor se eu ficasse pelo menos mais um pouco? Eu gostaria. Não precisa, mãe. Tu estás cansada. Deves deitar. Eu estou com sono, sim. A contragosto, beijando-o, ela se retira. Mas ele mentira. Não tinha sono, tinha medo. Medo de sonhar de novo, mas não queria que sua família pensasse que ele era um covarde. Jesus, me ajuda. Rezava ele, me explica por que está acontecendo isso comigo. Será verdade que a gente vive muitas vidas? E, se é verdade, como eu fui um assassino? Eu não tenho coragem de matar nenhum bicho. E por que nasci bugre agora? E por que minha mãe morreu e eu fui adotado? E com verdadeiro pavor, pergunta, será, Jesus, que eu estou ficando louco? Com a mente assim, cheia de perguntas, sentindo-se profundamente angustiado, cobre a cabeça com o cobertor, numa tentativa de se proteger. Aos poucos vai adormecendo. O sol brilhava resplandecente no céu azul sem nuvens. Sua luz intensa iluminava o campo verde, salpicado de pequenas flores onde, por sobre elas, volteavam belas borboletas coloridas. Em um lago tranquilo, alguns patos selvagens nadavam nas águas límpidas. Por entre as árvores, passarinhos em seu vôo, entoavam alegre canto. Completando a beleza dessa paisagem, crianças brincando corriam ao longe, enquanto adultos trabalhavam a terra. Sentia-se harmonia e paz neste local. Daniel caminhava descalço por sobre a relva, vestido em seu pijama, aturdido sem saber como fora parar ali. Bem próximo, sob uma florida árvore, encostada no tronco, uma índia ainda jovem descansava, com o braço apoiado sobre um cesto cheio de ervas e raízes. Sorridente, olhava para ele. Ao perceber sua presença, Daniel se surpreende, principalmente porque a jovem acenando, convidava-o a se sentar junto a ela. Venha, Maoni, ela insiste, com uma voz suave, estava te aguardando, como me aguardando, fala surpreso, enquanto se senta próximo a esta, estás me confundindo com outro. Não me chamo Maoni. Meu nome é Daniel, eu sei,
Foi o nome colocado pelo abençoado pastor e sua amorosa mulher, responde ela sorrindo com carinho. E Maoni foi o nome que teu pai e eu te demos quando nasceste. Mas então, traço arregalando os olhos cheios de surpresa, ele pergunta esperançoso, tu és a minha mãe Guarani? Isso mesmo, meu filho querido, mas como podes estar viva, se tu morreste há tanto tempo? Não morri. Nenhum de nós morre. Apenas o que se chama de morte na Terra, é o momento do espírito abandonar o corpo físico e mudar de plano. A vida é eterna. Nosso Criador nos dá a oportunidade de vivermos várias experiências de vida na matéria, utilizando um corpo físico, provisório, adequado ao plano material. Mas, para quê? Para aprendermos a viver com amor e corrigir nossos defeitos. E quando nosso tempo de experiência termina, ou seja, quando aprendemos a lição que precisávamos, abandonamos o corpo físico e retornamos, com a nossa alma que é um corpo sutil, ao plano espiritual onde habitamos, entre uma encarnação e outra. Em cidades ou locais também sutis. Se é assim que funciona, que difícil de entender a vida, nem tanto, meu filho. Aos poucos irás compreendê-la. E como sabias que eu vinha, porque nunca me separei de ti? Os espíritos que se amam jamais se separam na vida eterna. Apenas nos afastamos temporariamente, para aprendermos as lições necessárias à evolução de cada um de nós. Mãe, estou tão feliz. Tinha tanta vontade de saber como tu eras. És tão bonita. E o pai, o que foi feito dele? Teu pai também está aqui. Mas no momento está trabalhando em outro lugar. Ele terminou sua vida física na prisão. Foi muito maltratado, sofreu demais. Sentiu desespero por nada saber sobre nós dois. E por não poder nos proteger. Sofreu física e moralmente. Acabou seus dias na terra ferido, atirado num canto, como um animal sarnento. Coitado dele, mãe. Mas porque Deus nos castiga assim, não é Deus que nos castiga, filho. Somos nós que nos castigamos. Quando agimos errado, recebemos de volta o que fizemos. Sofremos o mesmo que causamos aos outros. Lembra do teu companheiro mercenário nas missões. Aquele que te forçou a matar os guaranis indefesos, sim. Mas o que tem ele? Pois ele é o teu pai Guarani. Lembra que naquela ocasião ele achava natural matar mulheres e crianças. Por isso precisou reencarnar passando pelo sofrimento de perder a mulher e o filho e sentindo dores atrozes até a morte física. Entendeste agora? Mais ou menos. Mas, se eu também estava lá matando, como eu não sofro agora o mesmo que ele, porque tu, meu querido Maoni, tendo errado um pouco menos que ele, teve um resgate de sofrimento menos intenso que o dele. Como assim? Acontece que ambos já viveram outras vidas, após aquela da época das missões. Sofreram muito, resgatando quase todas as atrocidades que cometeram. E, finalmente nesta última, quando ele foi pai que te gerou, ao sofrer a dor de nos perder, seu resgate, como ser humano encarnado na Terra, terminou. Continuará trabalhando aqui na espiritualidade. Porém tu ainda tens algo a realizar no plano material, não através da dor, mas pelo amor e doação. E o que preciso fazer, nada posso adiantar. Quando chegar a hora, saberás por ti mesmo, através da tua intuição. Todavia, por merecimento, tens a permissão de poder enxergar situações passadas, orientando o teu caminho. Por isso eu pude me comunicar contigo, através do sonho, para te ajudar a perder o medo do desconhecido e te acalmar, falando assim contigo, mãe, acho que eu perdi o medo. Obrigado. Sinto-me mais seguro, agradeço ao Pai por esta graça. Mas, apesar de querer muito permanecer mais tempo ao teu lado, tenho que ir agora, meu filho. Meu prazo terminou. Daniel se aconchega com força no regaço materno, que o acolhe com amor. No calor desse abraço, uma grande paz o envolve. Que bom te conhecer, mãe.
Nos veremos outras vezes. Não sei se será possível, meu filho. Mas tenha certeza de que sempre estarei ao teu lado. Quando sentires uma brisa suave a te envolver, saberás que sou eu te abraçando. Então, antes de ir, me diga o teu nome. Quero guardá-lo em meu coração. É Potira. E do teu pai, Guaraci. E sem que ele pudesse falar mais alguma coisa, o abraço materno foi perdendo calor, a luz se apagando e tudo mais desaparecendo. Após uma longa noite de sono tranquilo e profundo, Daniel acordou estranhamente calmo e feliz, para a surpresa de sua família. Sem tocar no perturbador assunto da véspera, aprontou-se ligeiro para o colégio. Tudo para ele se apresentava satisfatório. Comunicou-se tão alegre com os colegas que esses se surpreenderam. E quando a professora participou que os ensaios para o desfile comemorativo da fundação da cidade seriam intensificados, ele achou ótimo. Ao contrário das semanas anteriores, quando sempre reclamava por ter que ensaiar. A comemoração estava marcada para a semana seguinte. Ele havia sido escalado para levar a bandeira do Brasil. Seu tipo físico não permitira que ele se apresentasse com os trajes característicos da Alemanha, que iriam prestigiar os colonos alemães, fundadores de Nova Dresden. Aliás, também não era de seu desejo, mas isso na ocasião acirrara mais ainda o sentimento de discriminação, que tanto o abalava. Entretanto, hoje, tal sentimento desaparecera por completo. Durante toda a manhã no colégio, ele se sentiu feliz, de bem com a vida, como nunca acontecera antes. Porém, ao chegar em casa, uma surpresa desagradável o aguardava. Iria ao final da tarde, consultar com um médico psiquiatra. Seu recente otimismo sofre um baque. Mas como contrariar o pai? Assim, às 6 horas lá está ele no consultório, acompanhado pelo pai. Numa sala simples, completamente despojada de qualquer enfeite, o psiquiatra se encontra sentado por detrás de uma mesa antiga, onde vários papéis e livros se empilham desalinhados. O Dr. Claudio Wers é um homem de aparência austera. Alto, magro, cujas faces murchas se escondem sob uma barba grisalha, encimada por um grande bigode. Seu aspecto não é dos mais animadores para um jovem adolescente com pouco menos de 15 anos. Daniel se retrai, tomado de uma súbita timidez temerosa. Entretanto, quando o médico se dirige a ele com um largo sorriso, sua voz soa suave e cheia de calor humano. Então, meu jovem, o que anda acontecendo com você? À primeira vista, me parece um adolescente tranquilo e bem equilibrado. A inesperada afabilidade deste e o olhar sereno dos olhos intensamente azuis, que se enchem de brilho quando sorri, desarmam Daniel. São os meus sonhos, Dr. Claudio, responde contrafeito, uma vez que não gostaria de falar mais sobre suas visões. Com ninguém, muito menos com um estranho. Pode me dizer como são esses sonhos? Daniel olha relutante para o pai, como se pedisse socorro, porém este insiste com ele: filho, se tu queres ficar bem, liberto dos pesadelos, precisas colaborar com o Dr. Claudio. Só assim ele poderá te ajudar. Mas pai, eu gostaria de não falar mais sobre isso. Já te disse que estou bem. O médico observa atentamente a ambos e, em forma de sugestão, pede com gentileza ao pastor que se retire. Talvez seja melhor que seu filho fique a sós comigo. Por favor, pastor Tomás, eu gostaria que fosse assim. Este se retira e Daniel, se vendo a sós com o psiquiatra, se intimida ainda mais, firmando o propósito de ficar calado. Não vou contar que falei com minha mãe. Isso é um segredo meu, só meu. Ninguém mais pode saber, pensa, apertando fortemente os dedos contra a palma das mãos. Daniel, não vou lhe pedir para que fale aquilo que não deseja. Quero apenas que saiba que o que está acontecendo com você é mais comum do que pensa. Eu sei que não é imaginação sua. A meu ver, pelo que seu pai me contou por alto,
Acredito que sua consciência esteja se recordando de fatos passados em outras vidas. Porém, somente com a sua colaboração, poderei avaliar a veracidade dessas visões. Daniel, surpreendido, interrompe: outras vidas passadas. Então o senhor não me acha louco? Novamente o simpático sorriso e o tom de voz do